Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero iniciar uma série aqui no livro de Salmos, começando no Salmo de número 5. Salmo de número 5, versículo 1 e 2. Vamos lá. Diz assim o nosso texto. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. Veja, até aqui, vamos iniciar essa série hoje. E eu quero convidar você a meditar, né, nos Salmos que é rico em ensinos, em princípios. Nós vamos ver aqui o Salmo 5, onde foi o salmista Davi, né, e o tema aqui, o prefácio é proteção contra os seus inimigos. O contexto desse salmo, provavelmente, descrito aqui, é um momento onde Davi fugia dos seus inimigos. Provavelmente Saul, né, quando ele fugia de Saul, ou Absalão também, que houve uma perseguição. Quando Absalão tomou o reino de Davi, Davi teve que fugir ali de Absalão. Então, nesse momento, Davi traz as suas meditações. Nesse momento, Davi traz os seus anseios. O que ele falou, o que ele proferiu nesses momentos de angústia, de dor intensa, como ele vai descrever aqui, o quanto ele se lançou diante de Deus. E serve para nós hoje como exemplo, né? Em momentos de dor que nós estamos passando, não sei o que você tem passado, né? Momentos de angústia, né? De lutos, de decepções que nós passamos, e nós podemos recorrer à lei do Senhor. Exemplos como o exemplo do salmista Davi, do rei Davi, podem sim trazer um conforto à nossa alma. Nós sofremos algo hoje, mas temos essa consciência. Muitos homens de Deus também já passaram por situações parecidas ou piores do que a nossa, como foi no caso do salmista Davi, que chegou perto aqui muitas vezes da morte por causa de Saul, que queria tirar a vida dele, ou também o seu próprio filho, né? O próprio filho querendo ali matá-lo, roubar o reino dele, e ali Davi passou por momentos angustiosos, onde ele passou a cada vez mais recorrer a Deus, lançar-se diante de Deus para alcançar ali a bênção do Senhor em sua vida. No versículo 1 é descrito aqui a oração de Davi. A petição dele é: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Ele inicia chamando a atenção de Deus. Senhor, dá ouvido às minhas palavras. Quando você quer chamar a atenção de alguém, quando você quer que alguém dê crédito àquilo que você fala, é justamente o que Davi está fazendo. Ele quer que Deus volte os seus ouvidos, a sua atenção, para as palavras que Davi vai falar nos próximos textos. Então ele diz: Senhor, dá ouvidos, Senhor, a minha, as minhas palavras. Ele chama a atenção de Deus para aquilo que ele quer transmitir. E ele quer que Deus atente, dê atenção àquelas palavras que ele vai descrever ali. E ele diz também: e acode ao meu gemido, né? Acode ao meu gemido. Ele chama a atenção de Deus para as suas palavras e também para a sua situação interior, a sua situação, o seu gemido interno. Nós vemos aqui que muitas vezes, com palavras, nós não conseguimos descrever aquilo que nós passamos. Palavra alguma consegue expressar aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Nós temos, por exemplo, a oração de Ana, quando ela está ali no templo chorando, até o profeta acha que ela está embriagada, mas ela está chorando, né? Ela não consegue descrever com palavras, apenas balbucia ali o gemido da sua alma, o anseio da sua alma, que era ter um filho. Ela desejava ter um filho, porque a sua rival ali a zombava, a diminuía ali naquele período, né? Nós vemos que ela não conseguia expressar com palavras aquilo que ela queria, mas a sua alma desejava algo. É como se o salmista dissesse assim: Deus, atenta ao que a minha alma passa, atenta à minha dor, né? O gemido que dá a ideia de dor, dá a ideia de alguém que está sofrendo diante dos seus adversários, como é o contexto do salmo aqui. Talvez você esteja assim, semelhante ao salmista Davi, né? Nós temos períodos assim, períodos onde o nosso coração chora, a nossa alma se entristece, e muitas vezes nós não sabemos ali expressar aquilo com palavras, a nossa dor, o nosso gemido, né? Talvez você esteja assim, né? E essa é a solução. É uma das razões pelo qual você deve ir a Deus. Na sua dor, no seu gemido,
clamei ao Senhor. Clame ao Senhor no momento de dor. É como o salmista fez aqui, né? Às vezes nós não sabemos o que fazer em certas circunstâncias ou situações que nós estamos passando, né? Nós devemos lembrar, sim, nós devemos recorrer a Deus. Devemos chamar a atenção de Deus, devemos bradar, pedir a Deus para que Ele atente à nossa causa, atente às nossas aflições, atente à nossa dor, ao nosso gemido. Nós devemos clamar ao Senhor. Como diz o versículo 2: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz clama, pois a ti imploro. Veja, Davi era um rei, mas ele sabia que havia um rei acima dele, como ele descreve aqui, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele diz, olha, escuta, Rei meu. Ele mesmo sendo rei, ele sabia que existia um rei que era superior a ele, e que sim, esse rei governava sobre tudo e sobre todos. O coração dos reis está na mão do Senhor. O coração do plebeu está na mão do Senhor. O coração dos homens ali está na mão do Senhor. Então ele pode sim conduzir os corações para onde ele quer. Então nós vemos que Davi, reconhecendo isso, que o seu auxílio bem presente vinha do seu Deus, do seu rei, ele clama, escuta, Rei meu, e Deus meu, a minha voz que clama. Muitas vezes nós pensamos que Deus está dormindo, né, a respeito das nossas circunstâncias. E muitas vezes nós não pensamos sequer em recorrer ao nosso Deus. As circunstâncias difíceis, a dor, o luto, nós estamos passando e achamos que nós estamos sozinhos aqui, e nós temos que lidar sozinhos com todas as adversidades que nós passamos. Nós temos que aprender como o salmista Davi. Reconhecer que nós temos um rei, reconhecer que nós temos um Deus que é seu Deus. Jesus diz, o meu Deus e o vosso Deus. Reconhecer que Ele é o rei sobre todas as coisas. Ele governa o mundo inteiro. Ele está sentado no seu trono, no alto e sublime trono, como disse Isaías. Sabendo disso, nós devemos recorrer a Ele, clamar a Ele, como o salmista clamou aqui. Ele bradou diante de Deus, ele clamou, como Bartimeu ali clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você tem um Deus que está acima de todos e de todos. Você tem um Deus que o seu nome está acima de todo nome. Ele é todo poderoso. E você deve clamar ao seu Deus, recorrer a Ele e ter essa consciência. Você tem um Deus que está acima e que zela por você, que intercede por você, que está atento à sua oração, ao seu clamor. E diz aqui, olha, pois a ti imploro. Davi chega a implorar aqui a Deus. Veja, esse salmo, diante das adversidades e circunstâncias difíceis que o salmista passava, ele implorou ao seu Deus. Ele está implorando, rogando a Deus para que traga alívio à dor. O grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele implora a Deus. Ele implora, ele clama. E quem somos nós, né? Se o grande rei Davi implorou, quem somos nós para não implorarmos diante de Deus, diante das nossas necessidades, das nossas dores? É mais que justo que você clame ao seu Deus. É mais que justo que você implore a Deus para que Ele traga alívio à sua dor, para que Ele traga ali a sua bênção sobre a sua vida. Nós vemos o salmista aqui clamando. E se o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, clamou e implorou, nós devemos também implorar com essa consciência. Nós temos um Deus que zela por cada um de nós, que nos ama, nos quer bem e que agradou a Deus, nos dá o seu reino. Agradou a Deus, nos dá o seu filho. A Bíblia diz, olha, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Devemos saber, ter consciência disso. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo. Ele é bom para conosco. Então nós devemos sim clamar e implorar ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, diante do Senhor nós clamamos, Senhor. Nos momentos de angústias e de dores, Senhor, é os momentos onde mais nós buscamos ao Senhor, Pai. Onde mais nós imploramos e buscamos o Teu auxílio, Senhor. E nessa manhã eu te peço que o Senhor possa ser o nosso auxílio bem presente, Senhor. Ser a nossa rocha, ser a nossa fortaleza, Senhor. E assim eu te oro, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, né?
Estamos iniciando hoje mais uma série aqui no livro dos Salmos. Compartilhe esse vídeo, né, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, serem abençoadas. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.